Você sabia que, de acordo com o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares representam cerca de 30% das mortes no Brasil por ano? Esse dado reforça a importância de cuidar da saúde do coração. E para nos ajudar a entender os riscos cardiovasculares em diferentes idades, hoje nós vamos receber o cardiologista Dr. Lucas Chad. Doutor, seja bem-vindo, já está aqui conosco, uma alegria recebê-lo. Obrigado, irmão, obrigado, Jéssica, bom dia. Que bom, novamente aqui conosco, doutor. Agora conta pra gente, para todos que estão nos acompanhando, o que são, doenças cardiovasculares? Perfeito, Jéssica. Doenças cardiovasculares são doenças que afetam o coração especificamente. Nem sempre uma doença cardiovascular vai começar no coração, mas ela pode ser uma doença mais sistêmica, de todo o corpo, mas que conforme vai avançando pode afetar o coração. As mais comuns nesse tipo de situação é a pressão alta, que é uma doença dos vasos, das artérias do nosso corpo todo, a distensibilidade da artéria vai diminuindo e se a gente não faz um tratamento adequado ao paciente, ele pode no futuro ter um problema cardíaco. Doutor, e como que a gente sabe e percebe os sinais de que a nossa saúde cardiovascular não está bem? Olha, é muito sutil de início, Então, assim, pressão alta, diabetes, colesterol, são doenças mais silenciosas. A maioria dos pacientes que nós atendemos no dia a dia chegam pra gente, eu fui de curiosidade checar a pressão, eu fui de curiosidade na farmácia porque estava fazendo teste de glicose e ele descobre que a pressão dele não está normal, que é o que todo mundo diz no dia a dia, o 12/8, Então, ele acaba descobrindo mais dessa forma. É lógico que tem pessoas que são mais aflorados os sintomas, tem tontura, pode ter dor de cabeça, pode ter um cansaço além do normal. Então, essas pessoas conseguem descobrir até com uma facilidade maior que está com algum problema cardiovascular. E conforme essas doenças vão avançando, porque são silenciosas, vão alterando o coração aos poucos, e conforme vai avançando e vai gerando uma doença cardíaca um pouco mais grave, vamos dizer assim, pode sentir falta de ar, pode sentir aceleração do coração, pode inchar as pernas. Então, tem vários outros sintomas associados, aí sim uma doença mais avançada. Agora, quais são esses fatores, de fato, que levam a essas doenças? Perfeito. O mais comum de todos, e é o que nós vamos falar primeiro, é a hipertensão, que é a pressão alta, que é uma doença que começa, lógico, tendo um fator genético, Normalmente a pessoa tem um fator genético, mas os fatores do dia a dia interferem demais na pessoa ter ou não ter hipertensão. Então, aquela pessoa que não faz uma atividade física, que não tem uma alimentação balanceada, que não se preocupa com a sua saúde, tende a ter mais pressão alta e são essas pessoas que têm o fator genético associado. Então, a pressão alta é uma das principais. Mas colesterol alto, que também tem tudo a ver com atividade física e com exercícios, mas tem pessoas que têm um colesterol alto mesmo fazendo tudo isso. Então nós vamos ter que tratar sim alguns pacientes, mesmo fazendo tudo regradinho e bonitinho no seu dia a dia, pode ter um fator familiar muito grande e aí vai ter que ser tratado. Diabetes é outro, pessoas que fumam, que bebem bebida alcoólica em excesso. Então, pessoas que são muito sedentárias. Então, essa gama de coisas interfere muito mais do que só a genética. Às vezes a genética está ali, mas você consegue bloquear fazendo ações que não vai deixar desenvolver essa doença. Olha só, doutor, e o estresse, ele pode incluir também nessa lista toda aí? O estresse, ele tá junto, Hoje o nosso, com o mundo mais moderno, veio muita questão de ansiedade e estresse, Então, isso tá com certeza associado num menor grau, mas sim associado. Olha só, agora tem gente que olha e fala assim, mas a minha pressão é baixa, eu sou magrinha e tenho colesterol alto, como que isso acontece?
muito comum em mulheres, tá? Porque a tendência da mulher no período inicial de vida, quando já menstruou e tem as menstruações regulares, ela é mais protegida do que o homem para a questão cardiológica. Então, a mulher geralmente tem a pressão um pouquinho mais baixa, é natural da mulher. A mulher tem todas essas questões que envolvem, melhoram isso para ela. Mas pode acontecer sim dela ter um colesterol alto por fator familiar, isso é genética. E quando se tem muito alto, o fator genético fala mais alto do que tudo que ela faz certinho. Olha só. Olha só, doutor, nós falamos da saúde da mulher também nessa questão, mas agora uma pergunta interessante. Crianças e adolescentes podem apresentar sintomas cardiovasculares de alguma doença, alguma coisa, e como que a gente descobre? Irmão, hoje está cada dia mais comum nós vermos crianças com colesterol alto, crianças com sobrepeso e obesidade, e são esses fatores externos que fazem a criança começar a ter mais cedo todos esses probleminhas que normalmente nós encontramos mais no adulto. Lógico que o fator genético dessas crianças falam mais alto, mas é assim, está cada vez mais. E um alerta que eu possa fazer para as mães e os pais dessas crianças é que nós que compramos as coisinhas do dia a dia que são mais industrializadas, né, que são alimentos que normalmente não era para ser o dia a dia da criança. Então, se nós evitarmos de comer, nós vamos ser os exemplos. E se nós evitarmos de comprar essas coisas mais industrializadas, com muito açúcar, com muito sal, muito embutido, pode ter certeza que seu filho vai melhorar demais e não vai ter esse tipo de problema. Doutor, mas também tem o fator da cardiopatia congênita. Nós acompanhamos agora na novena de Aparecida uma senhora que mandou pedindo, né, para a gente rezar para o netinho dela, Rafael, que passou por uma cirurgia. A cardiopatia congênita, ela realmente é algo que acontece muito, assim, tem uma porcentagem grande de crianças que nascem com problemas no coração? Olha, Jéssica, tem uma porcentagem muito grande, tá? Normalmente, a maioria das doenças congênitas são doenças mais simples, né? Que são alguns buraquinhos que nós temos entre os átrios, entre os ventrículos, que vamos dizer assim, que são de uma resolução mais fácil e é acompanhado desde que nasce. Normalmente, hoje em dia, né, quem faz corretamente o pré-natal tem lá no finzinho do pré-natal o ecocardiograma na mãe e o ecocardiograma fetal. Então faz nos dois para poder fazer uma análise completa e ver se já não tem um problema cardíaco. Se o neném tiver um problema cardíaco, a mãe já é orientada que ela vai ter que ter esse parto em algum local especializado para poder, às vezes, acompanhar, porque às vezes pode ir fechando aos pouquinhos e fechar, ou às vezes já para preparar para uma cirurgia cardíaca no feto assim que ele nasce. Olha só, gente. Tá? Problemas mais graves, é lógico que tem que ter uma intervenção mais rápida. Problemas que são mais simples, existe um acompanhamento para ver se não vai fechar. Se não fechar, faz uma cirurgia cardíaca posterior. Entendi. E doutor, grande parte das pessoas que nos acompanham são idosas. E como que a gente pode dizer que o decorrer da idade, o envelhecimento, influencia o sistema, né, cardiológico ali, o sistema cardiovascular? Quais as doenças vão aparecendo com a idade e como que a gente pode amenizar esses sintomas? Perfeito. Irmão, a minha gama de clientela também são os mais idosos, né? Então é o meu dia a dia, é o que eu faço todos os dias com as minhas pacientes. E nós temos uma mudança também de paradigma na parte dos médicos, de orientar não só tome esse remédio que é importante, mas no envelhecimento existe uma gama de coisas que vai acontecendo. O idoso ele vai perdendo mais massa muscular, o idoso ele vai se fragilizando mais os ossos. Então é muito importante a orientação do medicamento, porque o fator genético no idoso pesa mais, porque ele vai tendo uma rotina
durante a vida e quando vai envelhecendo vai aparecer algumas doenças que são comuns, a pressão alta é a mais comum delas, mas hoje é o que eu mais vejo, pressão alta, diabetes e colesterol, a pessoa tendo as três coisas. Por quê? Porque o idoso está ficando também um pouquinho mais obeso, o idoso ele já tem uma história prévia, antigamente não tinha como é hoje de fazer o exercício físico, ir para a academia e explicar que a academia não é uma moda. A academia ela é muito importante para fortalecer músculo e ossos de qualquer pessoa e de qualquer idade. Então não é algo que é só do idoso ou só do jovem. Então orientar esse paciente que ele precisa fazer exercícios, às vezes ele está com uma fragilidade maior, às vezes um pilates é algo muito importante também, porque ele vai ter um ganho de massa muscular um pouquinho mais devagar, porque são exercícios que podem ser mais leves, mas podem ser intensificados também durante as sessões de pilates. É importantíssimo orientar ele a isso. Orientar também que todos os medicamentos para pressão alta, para o diabetes e para o colesterol, eles são, vamos dizer assim, um tapa-buraco. Como que você faz para poder recapear o asfalto todo e não só ir tapando buraquinhos? É melhorar a sua alimentação e sua atividade física, porque é na alimentação que tudo isso vai regredir. E ao invés da gente ir colocando, adicionando remédio a mais conforme ele vai ficando mais idoso, na verdade a gente consegue ou estabilizar ou até tirar alguns medicamentos deles, entendeu? Então essa junção de coisas que é o mais importante. É que o problema, muitas vezes, é que a gente pensa assim, mas essa alimentação que eu estou fazendo, eu mereço, porque eu faço tantas coisas na vida, eu mereço isso daqui. Gente, mas a gente merece também ter uma boa saúde, fazer sim exercício físico, porque dá aquela sensação de bem-estar. No início pode ser que você vai dizer assim, estou muito cansado, não estou gostando disso aqui não, mas daqui a pouco você vai conseguir, assim, celebrar conquistas através dos exercícios físicos. Vale muito a pena. Deus deu esse templo aqui para a gente viver bem, cuidar dele, não é? Para que a gente possa conviver bem com os familiares, com os amigos, enfim, ter uma vida feliz até quando Deus quiser, não é, irmão? Exatamente, Jéssica. É aquilo que a gente sempre diz, né? Cuide de você, ame a sua vida, porque é um presente de Deus e a gente não pode desperdiçar nunca a oportunidade que nós temos de viver bem, não é? Então que você continue aí buscando ajuda, procurando profissionais competentes. Nós sempre temos a possibilidade de procurar quem nos ajude, não é? É isso aí. Doutor, para finalizar, regrinha de ouro para a gente viver bem com o nosso coração, assim, com a saúde em dia. Legal. Ó, pegando um gancho no que você falou, Jéssica, do eu mereço e às vezes eu quero um pouquinho mais de uma alimentação ou não fazer um exercício, o que normalmente eu oriento, e essa pode ser uma regrinha de ouro, 80-20. É assim que você vai dividir a sua semana. Segunda a sexta-feira você vai ser certinho. Os dias que tem que fazer exercício, alimentação regradinha, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, pelo menos 4 refeições ao dia, para você ter os prazeres, alguns, todos balanceados no final de semana. Porque às vezes o final de semana, o sábado à noite é o dia de sair com a família, o domingo no almoço é o dia de reunir todo mundo em casa, às vezes comer uma macarronada, comer algo diferente, um docinho. Então você tem a regra dos 80% corretos, 20% para você ter esse momento que você falou. Eu mereço, eu estou aqui em família, vamos todo mundo reunir. E você pode ter certeza absoluta que isso não vai atrapalhar a sua saúde. Ninguém faz 100% o tempo todo, todo dia, o ano inteiro. É muito difícil. Mas se você colocar na sua cabeça, o meu segunda a sexta vai ser perfeito para eu me tranquilizar no fim de semana. É isso. Ah, que bom. Nossa, doutor Boa Lucas, dica. muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Volte sempre para nos ajudar a cuidar do coração, né, irmão? É verdade, doutor. Obrigado, viu? Deus lhe pague. Obrigado, irmão. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos que estão assistindo. Então, fica aí como mensagem final, 80-20. Vamos fazer segunda a sexta perfeito, para o sábado e domingo a gente ficar mais tranquilo. Aí, É um abraço verdade. para toda a família do senhor também, viu? Que Deus abençoe a todos.